Primeiro ano, estou de volta. Agora a gente vai ver filosofia e o conteúdo que a gente vai ver hoje é o seguinte: mitologia. Primeiro a gente viu o que é filosofia, o que é arte, e o que arte tem a ver com filosofia. Agora a gente vai ver o que é mitologia, e para isso eu trouxe nosso companheiro Deus grego Hades aqui para acompanhar o nosso trajeto nesse submundo. E a gente vai ver o que tem a ver mitologia com filosofia, certo? Se tem a ver ou se não tem a ver. Primeiro a gente vai ver o seguinte: o que é mitologia? Todas essas histórias que a gente ouve, sejam novas, sejam antigas, sobre deuses, heróis, ou histórias sobre seres mágicos, todas essas histórias, elas são alegorias para outras coisas. O que é uma alegoria? É uma forma de você contar uma história que tem uma mensagem ali, tem um objetivo, tem uma lição de moral para ser aprendida com ela. Só que você conta essa história e essa moral e essa lição de moral que você quer ensinar, você conta por outros meios, você inventa uma história para contar isso. Então, a gente pode entender mitologia por esse lado, certo? E a gente pode entender a mitologia também como uma história metafórica de deuses e heróis e seres mágicos, que na verdade são formas de entender a origem do ser humano e a origem do universo e de todas as coisas, certo? Então a gente pode entender mitologia assim, uma história que tem o objetivo de, primeiro, ensinar alguma coisa para a gente, e também é uma forma da gente entender como as pessoas, né, como os grupos humanos, eles entendem a origem de tudo. A origem do ser humano, do universo, do planeta, dos animais, dos seres, de tudo. Certo? E até a origem dos próprios deuses, porque os deuses têm histórias de origem também. Então, mitologia, a gente pode entender isso. Inclusive serve de um compasso, né? De uma régua para a gente entender como é que as sociedades se veem, como elas se contam sobre sua própria origem e a origem das coisas. É uma parte muito importante no estudo da história e das sociedades, certo? E das formas de pensamento. Pela filosofia, aliás, pela mitologia, você entende a forma de pensamento de uma sociedade. No que ela acredita, no que ela não acredita, no que ela acha que é certo ou errado. A mitologia serve como um compasso para a gente entender isso. E a mitologia consegue fazer três coisas. Ela consegue ligar as coisas da natureza, os processos da natureza. Tanto é que os deuses, normalmente, ou os seres mágicos, os heróis, eles sempre estão ligados a alguma coisa da natureza. Então, Zeus é o deus do raio, Poseidon é o deus do mar, Afrodite é a deusa da beleza, Atena é a deusa, enfim. Coisas ligadas à natureza, seja humana ou seja geral. Liga o sobrenatural. Sobrenatural, eu digo essa coisa não necessariamente religiosa, mas o sobrenatural daquilo que não é natural. O próprio nome já diz, né? Daquilo que é espiritual, digamos assim. Então esses seres mágicos, né? Fadas, duendes, ciclopes, né? Aqueles gigantes de um olho só. Tudo isso faz parte da mitologia grega. Isso não é da natureza. Isso é uma coisa que está num plano espiritual, de deuses e de heróis que estão nesse outro plano que não é o da natureza. Então essa é o que a gente chama de sobrenatural. E a coisa cultural do ser humano. Toda mitologia tem um pouco ou muito da cultura que criou essa mitologia. Então, se você estudar a mitologia grega, você vai entender sobre a cultura grega a cultura grega da antiguidade. Certo? Então, a mitologia liga essas três partes: natureza,
o sobrenatural e a cultura humana. Show? E deixa eu ver mais o que. É uma forma também das culturas canalizarem seus medos ou seus desejos também. Às vezes uma história mitológica de um herói que é punido fala muito mais de um medo que aquela cultura tem, que aquelas pessoas tinham coletivamente, do que sobre o próprio herói. O herói ele está ali só para falar sobre o medo coletivo que essas pessoas têm. E um exemplo disso é a história de um herói chamado Prometeu. E o Prometeu é o seguinte, o Prometeu, vou resumir, né? O Prometeu, ele foi um dos responsáveis por criar os seres humanos a pedido de Zeus. E ele criou os seres humanos e ele sentiu pena dos seres humanos, porque os seres humanos viviam na Terra em plena escuridão. É uma metáfora para a pré-história humana. Eles viviam sem nenhuma tecnologia muito maior. Então eles viviam em cavernas, no escuro, da caça de animais pequenos. Ele sentiu pena dos seres humanos assim. Então o que ele foi? Para onde ele foi? O que ele fez? Ele foi lá no Olimpo, lá na sede, né, no lugar supremo onde os deuses moravam e se reuniam, e ele roubou a chama sagrada. No Olimpo existia, né, segundo o mito, uma chama sempre acesa que nunca se apagava. Então ele roubou essa chama sagrada e deu de presente para os humanos. E por essa mitologia que a gente entende a visão que os gregos tinham sobre a origem do ser humano como criador de ferramentas e do ser humano que se desenvolve e cria técnicas novas. Então, foi esse fogo roubado que fez o ser humano se desenvolver. Né? A descoberta do fogo que levou à criação de ferramentas, que levou à metalurgia, à agricultura e por aí vai. Essa foi a forma que os gregos encontraram de contar a origem do ser humano como a gente entende hoje. E o desenvolvimento da humanidade. Só que tem um porém. Prometeu, ele não fez isso e saiu impune. Prometeu simplesmente foi aprisionado pelos deuses no topo do Monte Cáucaso, ele foi amarrado a uma pedra, e há diferentes versões, mas a versão mais conhecida é a versão em que ele, todo dia, uma ave de rapina, né, uma águia, um corvo, que seja, uma ave de rapina vem, devora todos os órgãos dele, o fígado dele, né, rasga a barriga dele, devora ele por dentro, e aí, durante a noite, o corpo dele se recompõe, se refaz, para no outro dia ser devorado outra vez. Isso sucessivamente, dia após dia, por toda a eternidade. Esta foi a punição de Prometeu. E o que essa punição também diz sobre a cultura grega e sobre os mitos? Que é o seguinte, você não desrespeita uma autoridade divina ou humana sem consequências. Certo? Tem uma consequência para quando você extrapola o limite das coisas. Então, você vê qual é a lição de moral aí. Primeiro, conta sobre algo da origem da humanidade, segundo os gregos, e segundo, tem uma lição de moral aí também. Certo? E aí, qual é a relação entre a mitologia e a filosofia? Primeiro que as duas tentam explicar a relação humana. As duas tentam, de formas diferentes. Essa é a questão que eu queria trazer. As duas explicam de formas diferentes. Enquanto a mitologia usa alegorias, usa metáforas, usa formas imaginativas, né, e criativas para representar essa história, a filosofia ela não usa desses artifícios. Ela simplesmente usa a análise racional das coisas. Certo? Então, se a filosofia for explicar sobre a morte e sobre a alma, ela não vai usar o Hades aqui. O deus do submundo e o deus dos mortos. Não vai usar o Hades. Ela vai usar o quê?
a análise da natureza, ela vai usar a análise racional do que representa a morte para os seres humanos e por aí vai, certo? E a ideia que a gente tem hoje é o seguinte, que a filosofia, como forma de pensamento, nasceu da mitologia. Foi uma transição gradual. Por quê? A mitologia foi deixando de satisfazer as pessoas, certas pessoas, nas respostas que ela dava. As respostas da mitologia deixou de satisfazer as pessoas. Então elas buscaram outras formas de responder aos dilemas. E daí, gradualmente, passo a passo, foi surgindo o método filosófico que a gente conhece hoje, certo? Então a ligação entre a filosofia e a mitologia é essa. É uma ligação de uma transição que busca outras formas de dar respostas aos dilemas humanos. Foi? Foi. Então, até a próxima.